Olá, bom dia. Hoje, quinta-feira, dia 11 de novembro. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos que o Espírito Santo venha em nosso auxílio e nosso socorro, iluminar os nossos pensamentos, controlar as nossas palavras e encher o nosso coração de muita paz e amor. Hoje, a reflexão que nós vamos fazer se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, no capítulo 17, versículos de 20 a 25. Naquele tempo, perguntaram os fariseus a Jesus quando viria o reino de Deus. Jesus respondeu-lhes: O reino de Deus não virá de um modo ostensivo, nem se dirá, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de vós já está no meio de vós. Mais tarde, explicou eles aos seus discípulos: Virão dias em que desejareis ver um só dia o Filho do Homem, e não o vereis. Então vos dirão, ei-lo aqui e ei-lo ali. Não deveis sair nem o seguir, pois, como relâmpago, reluzindo numa extremidade do céu, brilha até a outra, assim será o Filho do Homem no seu dia. É necessário, porém, que primeiro ele sofra e seja rejeitado por toda essa geração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que evangelho mais lindo esse que Jesus nos apresenta nesse dia de hoje. Jesus dá uma explicação aos fariseus em que de alguma maneira queriam colocá-lo à prova, querendo saber como é o reino de Deus. E depois, mais tarde, como diz a própria leitura, ele explica melhor aos seus discípulos. Uma coisa que é muito importante a gente perceber, que quando esse fato acontece, os fariseus ainda não aceitam que o reino de Deus já começou a acontecer. Com a vida de Cristo, esse reino começou a ser construído com a presença de Jesus no meio de nós. Mas os fariseus, por causa da sua incredulidade, por a sua falta de crer que Cristo é o próprio Deus, eles não conseguem enxergar isso. E Jesus simplesmente diz a eles que o reino de Deus não será possível de encontrar com um dizendo está ali ou está aqui. Jesus frustra a inteligência daqueles homens que, através da sua vaidade humana, querem descobrir como é o reino. Mas Jesus, na formação dos seus discípulos, na preparação do coração daqueles discípulos daquele tempo e que hoje se atualiza para cada um de nós, ele tem uma paciência muito maior, ele é mais tranquilo. E ele faz um alerta de que muitos virão e dirão que o Filho do Homem está ali ou o Filho do Homem está aqui e que nós não devemos crer. Porque no dia em que a volta de Jesus se acontecer, segundo Jesus diz no Evangelho de São Lucas, ele virá como um relâmpago. Será como um piscar de olhos essa vinda de Cristo. Para que a gente tente trazer essas palavras de explicação para os fariseus e depois para os seus discípulos, nós precisamos entender que Cristo já inaugurou o reino de Deus.
na plenitude dos tempos, aonde tudo se completou. Tudo que era necessário já foi mostrado. Jesus inaugura o reino de Deus. No livro Imitação de Cristo, a gente encontra uma palavra muito bonita explicando exatamente essa questão do reino de Deus. É no livro 2, no capítulo 1, a gente lê assim: o reino de Deus está dentro de vós, diz o Senhor, lá em Lucas 17, 21, que é justamente o que ele faz a explicação e que os fariseus não entendem. E continua o livro dizendo: converte-te ao Senhor de todo o teu coração e abandona esse mísero mundo e tua alma encontrará repouso. Aprenda a desprezar as realidades externas e a entregar-te às internas, e verás vir o reino de Deus dentro de ti. O reino de Deus é, pois, paz e alegria no espírito, coisas que os ímpios não se dá. Cristo virá a ti, mostrando-te a tua consolação, se para eles tiveres preparado o teu interior, digna mansão. Toda a sua glória e encanto vem de dentro, e ele aí se compraz. Frequente é a sua visita ao homem interior, doce conversão, agradável consolação, muita paz, familiaridade, assaz estupenda. Eis a alma fiel para tal esposo, prepara o teu coração, de modo que se digne de vir e de habitar em ti. Nesse livro A Imitação de Cristo, o autor nos traz aonde devemos preparar o reino de Deus. Quando Jesus fala aqui logo no início dessa leitura, em que eles não verão ali ou aqui, é porque o reino de Deus deve ser iniciado, deve ser construído no interior de cada homem. Através de uma paz muito profunda e de uma alegria, nós devemos começar a construção, para que, no dia em que o Filho do Homem voltar como um relâmpago, nós já estejamos com o interior preparado. Porque o exterior de nada vai resolver, porque o reino de Deus está dentro de nós. É necessário que nós nos preparemos, levando muito amor, muita humildade, muita simplicidade para com o próximo. Porque levar essa humildade, levar essa caridade ao próximo, levar o amor desse Deus, é mostrar que nós estamos sendo dignos de receber esse Jesus no nosso interior. E finaliza essa parte aonde o autor traz: se alguém me ama, guardarás a minha palavra, e nós viremos a ele e nele faremos morada. João 14, 23. Dá lugar então a Cristo e nega a entrada a todos os outros. O que o autor nos pede aqui é que nós fujamos de toda cilada, que nós fujamos de toda tentação, de todo pecado, de toda maledicência, para que nós, no nosso interior, só tenha morada para esse Deus maravilhoso. E então nós encontraremos, não aqui nem ali, mas dentro de nós, esse reino de Deus que já foi inaugurado pelo próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo, na palavra de hoje, diz que para que isso que antes acontecesse, era necessário que ele sofresse e padecesse. E tudo isso já se aconteceu quando ele se entregou por todos nós na cruz. Jesus padeceu por amor. Jesus padeceu
pela necessidade que ele tinha de trazer para nós o reino de Deus e, consequentemente, a salvação. Mas é necessário que, para alcançar essa salvação, nós precisamos construir esse reino de Deus. Que maravilha esse evangelho de hoje. Hoje, nessa quinta-feira de adoração, que nós possamos pedir a esse Jesus eucarístico que enche o nosso coração de muita alegria e de muita paz, para que nós possamos dar continuidade nessa construção do reino de Deus. Que Deus abençoe a todos. Tenha uma ótima quinta-feira e até amanhã.